8 anos. Essa era a idade da menina Sara, encontrada desacordada pelo avô em casa, ao lado de um celular e de um frasco de desodorante. Segundo a família, ela inalou o desodorante e teve uma parada cardiorrespiratória ainda em casa. A família diz não ter dúvidas de que um desafio na internet provocou a morte da criança. A tia de Sara fez um apelo. Converse com o filho de vocês. Explique o perigo que a internet oferece. A polícia investiga o caso e diz que é possível encontrar os autores desse desafio irresponsável, como explica o delegado Valber Lima. Nós vamos poder localizar essas pessoas que criaram esse vídeo e que também divulgaram. A Polícia Judiciária hoje ela já possui mecanismos para identificar criminosos que atuam às sombras das redes sociais. A morte de Sara está longe de ser um caso isolado. O Instituto Dime Cuida, que monitora brincadeiras perigosas na internet, registrou 56 casos de crianças ou adolescentes que morreram ou ficaram gravemente feridos no Brasil desde 2014 por causa desses desafios online. O dado é usado como referência pelo Ministério da Justiça para monitorar esse tipo de violência. Um número que pode ser bem maior, já que muitos casos não têm repercussão nacional ou sequer chegam ao conhecimento de autoridades para a investigação. Nesta terça-feira, uma quadrilha que comete crimes contra crianças e adolescentes entrou na mira da polícia. Uma operação policial em 7 estados investiga crimes praticados na internet contra crianças e adolescentes. E a lista inclui crimes de ódio, pornografia infantil, tentativa de homicídio, entre outros. Essa ação foi coordenada pela Polícia Civil do Rio e prendeu 2 pessoas e apreendeu 7 menores de idade. Muitas famílias acreditam que os filhos estão protegidos dentro de casa, mas com o celular ou o computador, o mundo e seus problemas são levados para dentro do quarto. Embora as principais redes sociais prevejam uma idade mínima para cadastro, não é difícil burlar essa regra. Uma pesquisa feita com 2.000 responsáveis por crianças e adolescentes de todo o Brasil mostra que 75% dos menores de idade têm redes sociais. E 1 em cada 3 contas é aberta para quem quiser ver. Este é um debate público e necessário entre toda a sociedade, nas famílias, no ambiente escolar e também no governo. Entre outras medidas, o Ministério da Justiça planeja lançar um aplicativo para bloquear o acesso de crianças e adolescentes a redes sociais e outros conteúdos. O objetivo, então, é ter um mecanismo, uma ferramenta, uma tecnologia que permita e justamente garanta a pais, mães, responsáveis que seus filhos não vão ter contato com conteúdo inadequado. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje com Alan Severiano é: redes sociais, o perigo na palma da mão. Quais os riscos para crianças e adolescentes no ambiente digital e como agir para evitar tragédias? Neste episódio, eu converso com Lilian Sintra de Mello, secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e Gabriela dos Santos Lusquinhos, promotora de Justiça da Infância e Juventude do Rio de Janeiro. Quarta-feira, 16 de abril. Secretária, quero começar a nossa conversa com a situação do dia a dia. Uma família dá um celular para uma criança. Se esse menino ou essa menina quiser acessar uma rede social qualquer hoje, tem algum tipo de obstáculo, tem alguma dificuldade? Hoje, o que existe em termos de controle são mecanismos, basicamente controles voltados para a atuação dos pais. São aqueles controles que a gente chama de controle parental, que não são obrigatórios. Então, algumas famílias podem, por exemplo, entrar nos aparelhos, eletrônicos, seja um celular, seja um tablet, e decidir quanto tempo de uso de tela ou quais são os aplicativos que podem ou não ser acessados. Esse modelo traz limitações importantes. Um deles é o fato de ser voluntário, então não é obrigatório. E o segundo é que, na realidade brasileira, nós temos famílias que compartilham seus dispositivos. Então, é o celular do pai ou da mãe ou do irmão mais velho que acaba chegando na mão de uma criança e que esses controles não necessariamente funcionam. O Ministério da Justiça decidiu criar
um aplicativo para bloquear o acesso às redes sociais e também a conteúdos inadequados para a faixa etária. A senhora pode nos explicar como é que surgiu a ideia desse aplicativo? Se tem outros países que servem de referência para o Brasil? Sim. Na semana passada, na quinta-feira, o ministro Lewandowski lançou a estratégia Crescer em Paz. A ideia dessa estratégia é que 54 ações do Ministério da Justiça voltadas para o enfrentamento da violência contra criança e adolescente foram organizadas em 4 eixos. Um desses eixos é o do digital, e a Secretaria de Direitos Digitais tem feito essa coordenação. E a nossa proposta para a estratégia Crescer em Paz foi olhar para essa proteção do ponto de vista de um tripé. Então, a gente propõe, né, nesse momento, no lançamento da quinta-feira, uma portaria do ministro que abre um grupo de trabalho, então é um comitê de especialistas para pensar verificação etária, um segundo comitê para discutir um canal unificado de denúncias, e a gente aproveita também a oportunidade, junto à Secretaria Nacional de Justiça, a Senajus, para abrir uma chamada pública para a modernização da política de classificação indicativa. Por que a gente entende que esse tripé é importante, né? Primeiro porque a gente começa a olhar para a internet não só do ponto de vista do conteúdo que é ilícito, que é criminoso, mas também do ponto de vista da adequação conforme a faixa etária. O Estatuto da Criança e do Adolescente traz ali algumas faixas etárias na política de classificação indicativa conforme o acesso a conteúdos de nudez ou de bebida alcoólica, de violência, e isso é um padrão importante para a gente fazer esse tipo de recomendação. O mundo inteiro tem se debatido, né, tem discutido esse ponto de verificação etária. Alguns países já estão um pouco mais à frente do que o Brasil, então a Austrália, por exemplo, já tem uma lei que proíbe presença de criança e adolescente até 16 anos em redes sociais, ela deve entrar em vigor no próximo ano. A França também tem iniciativas voltadas para a questão também de verificação etária para determinados conteúdos, e o Reino Unido também fez uma proibição, soltou uma proibição recentemente para sites de conteúdos pornográficos. E a gente já tinha um pouco mais antigo, mas que tem uma solução bastante inovadora, a Índia, preocupada com proteção de dados pessoais de criança e adolescente. Esse formato colocado pela Índia é interessante porque é uma solução desenvolvida pelo próprio Estado, e não uma solução privatizada, né? Assim, uma solução de entes privados. Então, aqui a gente está olhando para o que todo mundo está fazendo, e a nossa principal perspectiva, ou pelo menos o nosso interesse, é que a gente possa proteger as crianças e adolescentes no Brasil com o mesmo padrão que é feito em outros lugares do mundo. O ministro Ricardo Lewandowski deu o aval para a criação de uma comissão que vai ajudar a definir padrões de verificação etária online. Um conselho consultivo foi criado com técnicos do Ministério da Justiça, técnicos em direito, também técnicos em tecnologia, especialistas em tecnologia digital e ainda organizações da sociedade civil. O Ministério da Justiça busca inspiração em modelos já implementados hoje em dia. O objetivo é que essa tecnologia, seja ela um aplicativo que vai ser baixado em celulares, isso tudo esteja disponibilizado até o fim do ano. O que muitas famílias podem se perguntar é se cabe ao governo interferir nesse assunto ou se cabe a elas, as famílias, estabelecer os limites para os filhos. Esse é um ponto muito importante, né? A Constituição Federal fala que é dever do Estado, das famílias e da sociedade cuidar de criança e adolescente. Então, a gente se coloca aqui nesse espaço, né, não de decidir o tipo de conteúdo que chega nas casas e nos lares das pessoas. A gente se coloca aqui num espaço de construção de uma ferramenta que vai viabilizar essa tomada de decisão
pelos responsáveis e pelos familiares. O que a gente vive hoje, no fundo, é um espaço digital em que as crianças estão completamente expostas a diversos riscos e que, de certa forma, é incompatível com a nossa legislação. Eu vou pegar o caso aqui do Distrito Federal da semana passada, né, em que uma menina veio a óbito depois de participar desses desafios na internet. Na internet, nas redes sociais, toda hora surge um desafio perigoso. Um dos mais recentes é o que sugere jogar em alguém ou até beber água fervente. Tem os que incitam a automutilação e os que propõem inalar objetos ou spray. São vídeos que podem ter consequências graves e até fatais, quase todos voltados a adolescentes e que muitas vezes também são vistos por crianças. A família contou à polícia que a menina estava vendo um vídeo sobre esse desafio. Segundo o delegado, os envolvidos poderão responder por homicídio duplamente qualificado. A pena pode chegar a mais de 30 anos de prisão. É uma criança de 8 anos com acesso a redes sociais, que se a gente olha para os seus termos de uso, existe uma limitação de que somente acima de 13 anos é possível participar, né, desses serviços digitais. Então, como é que ela teve acesso se ela não tinha 13 anos? Eu tenho uma crítica com relação a essa questão de 13 anos, porque a legislação brasileira não fala em 13 anos, essa é a legislação norte-americana. O nosso corte, considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente, olha para as fases de crescimento da criança e pelo desenvolvimento psicossocial do adolescente. Então, o que tem sido feito para garantir que as crianças, de fato, não acessem esse espaço? Muito pouco tem sido feito. E hoje, para ter uma conta, né, numa rede social ou para acessar qualquer outro serviço digital, no Brasil a gente tem uma ferramenta de autoidentificação. Então, uma vez colocada lá a data de nascimento, nunca mais se pergunta ou se confirma se de fato a idade condiz com o usuário. Isso precisa mudar. A gente precisa garantir que quem tem acesso, de fato, tem condição de estar ali naquele espaço e que esses riscos estão sendo considerados da forma correta. Secretária, para a gente entender melhor, na prática, como é que esse aplicativo do governo deve funcionar? Essa comissão que foi criada, ela vai definir exatamente os padrões. Então, a gente ainda não tem um modelo adotado, a gente tem uma preferência por um modelo, mas o mundo inteiro tem discutido várias frentes. E aí, desde uma verificação etária via tokens, né? Então, basicamente, existe um espaço de confirmação da faixa etária. Dentro desse aplicativo é gerado um código e esse código é informado ao servidor, ali ao prestador de serviço digital, que vai apenas confirmar a idade da criança e do adolescente. Por que esse modelo é interessante e tem sido o modelo prioritário, né, na nossa pesquisa? Porque ele preserva tanto a privacidade quanto o anonimato, que são pilares importantes da liberdade de expressão na internet. Então, o que a gente quer não é pedir o CPF de alguém para entrar no site, longe disso. Nós só queremos saber a faixa etária para que o conteúdo seja adequado ao usuário que está na outra ponta desse serviço digital. A gente também vê no mundo inteiro discussões que consideram, por exemplo, uma biometria facial, porque a distância dos olhos de adulto é diferente da distância dos olhos de criança, só para ilustrar um pouco o que tem de discussão. Então, esse é um modelo que tem sido colocado pela indústria como um modelo muito efetivo. Qual que é a nossa preocupação? Exatamente o uso de dados pessoais que seja compatível com a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem uma proteção específica para criança e adolescente e que fala que esse uso de dados pessoais, né, infanto-juvenil, tem que ser proporcional ao risco. A indústria também tem colocado uma solução de inteligência artificial como um possível padrão que considera que tipo de conteúdo é acessado naquele dispositivo. Então, é um dispositivo que usa muito para desenho animado, para joguinhos, então provavelmente é uma criança, e aí se colocaria ali uma estimativa de idade e isso bloquearia ou não o uso de determinados aplicativos. Como é que o token vai verificar
a idade da criança? A gente, enquanto governo, tem uma base de dados, né, pública de identificação das pessoas. Então, a gente consegue fazer esse cruzamento de dado garantindo que são dados anônimos, né? Então, a gente consegue bater as bases de dados sem necessariamente ter um resultado que identifica as pessoas. Então, o que essa aplicação vai fazer é, basicamente, esse batimento de que a pessoa é quem ela diz que é. Essa é a idade, né, a faixa etária dela. Então, acho que outra coisa importante esse token não vai dizer qual é a sua idade, mas qual é a faixa etária. Então, se for acima de 18 anos, só vai dizer acima de 18 anos. E aí, esse código vai autorizar a entrada em determinados serviços. Secretária, é o governo quem vai definir que tipo de conteúdo é adequado para a criança? E se sim, como vai ser essa definição? Importante que essa definição ela já existe desde a década de 90 com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, não existe, com a política de classificação indicativa, uma tentativa de censura. É longe disso. O que existe ali é um acompanhamento, uma aproximação com as famílias e os responsáveis para recomendação de conteúdos. Então, esse conteúdo é impróprio para menores de 14 anos. Essa é a chamada da classificação indicativa, né? Esse conteúdo é não recomendado para menores de 16 anos, ou 14, 12, enfim. O que a gente está querendo trazer aqui é uma classificação do serviço digital, não é do conteúdo, é do serviço digital. Então, uma rede social tem riscos que colocam essa criança em perigo, ou tem conteúdo que pode ser prejudicial para a criança e adolescente, então ele é classificado. E o que eu estou te trazendo aqui, Alan, é o que já existe na prática. Se qualquer pessoa entrar na sua loja de aplicativo e tentar baixar uma rede social, vai ver que a maioria delas é classificada como 14 ou 16 anos. O que não existe e que o governo está tentando, né, que o governo vai colocar na mão da população, é a garantia de que quem acessa tem essa idade. Queria esclarecer um ponto. O bloqueio de determinados conteúdos ele vai ser obrigatório, mandatário, ou os pais podem flexibilizar e permitir o acesso dos filhos, mesmo que estejam numa idade menor, que eles tenham uma idade menor do que é recomendada pelo Ministério? Com relação a conteúdos, né, lícitos, então conteúdos que devem circular na internet, é uma recomendação. E aí, com relação ao conteúdo ilícito, que é o caso, por exemplo, que a gente traz aqui, desse incentivo a desafios, automutilação, esse conteúdo que também circula na internet com muito extremismo e que às vezes acaba resultando até em ataque nas escolas. Isso é algo que não deve existir no digital de forma alguma, e esse tipo de conteúdo deve ser bloqueado. A gente deve empregar as autoridades, inclusive as autoridades policiais, é o que a gente tem feito aqui no Ministério da Justiça. O grupo é investigado por crimes de ódio e gravíssimos na internet. Tentativa de homicídio, incentivo à automutilação, pornografia infantil e maus tratos a animais. As principais vítimas são crianças e adolescentes, aliciadas e manipuladas em ambiente online. Não dá para a gente aceitar, tolerar uma internet que basicamente trate esse tipo de conteúdo com normalidade. Esse conteúdo também, de novo, trazendo essa alegoria, né? No mundo real, né? No mundo analógico, ele é ilícito e, portanto, ele também deve ser tratado como criminoso no ambiente digital. Secretária, muito obrigado aí pela entrevista e pelos esclarecimentos sobre essa proposta do governo. Muito obrigada, Alan. Um prazer estar aqui. Eu espero em breve poder trazer essa ferramenta para a população brasileira e que a gente possa viver uma internet cada vez mais segura para criança e adolescente no Brasil. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Gabriela dos Santos Lusquinhos. Gabriela, eu conversava com a secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça, Lilian Sintra de Mello, sobre medidas que o governo vai tomar para tentar bloquear o acesso de crianças e adolescentes a redes sociais. Com você eu quero avançar um pouco mais sobre como isso se reflete na justiça, especificamente sobre os desafios que circulam em redes sociais, de que crimes a gente está falando. Sim, está sendo muito citado esse caso da Sara, mas podemos citar tantos outros, né? Esse mês mesmo,
uma outra criança morreu aos 11 anos de idade com o mesmo desafio. Há 2 anos atrás, outros, né? São muitos que estão morrendo por conta desses desafios e por conta do uso excessivo de telas, sem controle parental e sem responsabilidade das Big Techs. E esse caso específico da menina Sara é um caso de induzimento ao suicídio. E como é uma criança, é uma menina com menos de 14 anos de idade, a legislação prevê a mesma penalidade para o crime de homicídio. Tem agravantes? Então, no caso dela, é menor de idade, além disso, crime cometido por meio de redes sociais, e se for cometido por aquele que lidera um grupo, né, muitas vezes a gente ouve as panelas, se for um líder, um administrador, esse também tem a pena agravada. Infelizmente, não é um caso isolado, como você disse, né? No final das contas, para a justiça, o que leva alguém a promover esse tipo de comportamento arriscado, né? E a gente está tratando de crianças. Então, muitas crianças, elas acabam usando de forma excessiva redes sociais por conta de situações que ela passa na sua casa, situações que ela passa na escola. Então, por uma questão de isolamento social, muitas vezes é uma criança que não tem desenvolvido as suas habilidades sociais, muitas vezes contra ela está sendo cometido bullying ou cyberbullying. Então, é uma criança que busca um lugar em que ela seja acolhida. Então, ele busca num lugar inseguro, que é a rede social. Rede social é rua, rede social não tem segurança. Então, é uma criança que usa um local inseguro, um lugar onde crimes gravíssimos estão sendo praticados. Hoje mesmo, na audiência que eu estava participando, a gente estava tratando exatamente desse tipo de crime em redes sociais. Houve um incremento enorme de casos de crimes, atos infracionais praticados nas redes sociais. Uma pesquisa mostra que 1 em cada 3 perfis de crianças e adolescentes brasileiros de 7 a 17 anos é totalmente aberto e que quase metade deles já postou foto em locais que esses jovens frequentam. Os responsáveis afirmam que 61% dos filhos compartilham fotos pessoais e de familiares e marcam localizações. 40% já postaram fotos em ambientes que frequentam no dia a dia e 33% postaram com uniforme escolar ou marcando a escola. Dentro do mundo de fraudes e golpes financeiros, o grande objetivo é conseguir dados financeiros, roubar a conta dos pais. E as crianças são um meio para que se chegue a isso. Esses adolescentes, eles estão responsabilizados. Esses adolescentes vão cumprir uma medida socioeducativa, a família desses adolescentes são chamados e também passam por uma conscientização do uso de redes sociais pelos seus filhos. Eles podem ser responsabilizados também civilmente, administrativamente, porque o Estatuto da Criança e Adolescente prevê uma infração administrativa para aqueles pais que descumprem os deveres familiares. Então, num caso como esse, pode gerar até a destituição, a suspensão do poder familiar. Do ponto de vista legal, em termos de procedimentos, como o sistema judiciário lida com casos em que menores são envolvidos em desafios que resultam em comportamentos criminosos? A gente teve esse caso da operação em vários estados, que acabou de ser deflagrada. Quais são os procedimentos a partir daí? Nós recebemos a partir da Polícia Federal. A Polícia Federal recebe relatórios internacionais que monitoram de ONGs, né, internacionais que monitoram redes sociais, e a partir desses relatórios a Polícia Federal encaminha para a Polícia Civil, no caso aqui do Rio, né, DK, VDPCA, e nós, promotores de justiça, recebemos essa comunicação e a partir daí inicia uma investigação. É possível pedir busca e apreensão dos celulares, das telas, dos computadores desse adolescente, de seus familiares. É possível monitorar essas redes sociais. É possível que esse adolescente perca a sua liberdade. Existem adolescentes que, nesse momento, perderam a sua liberdade por uso nocivo de redes sociais. E esses pais podem ser responsabilizados por conta da negligência ao monitorar o uso de redes sociais. De um lado, as crianças e os adolescentes querem privacidade e, de outro, os pais querem garantir a segurança deles.
Há, de fato, na sua opinião, um dilema sobre esse monitoramento de crianças e adolescentes nas redes? Rede social não tem privacidade. O tempo todo nós estamos sendo monitorados. Crianças e adolescentes estão perdendo suas vidas, crianças estão com os seus corpos sendo expostos e vendidos. Então nós não podemos dizer que existe privacidade em rede social. Então, se não há privacidade em rede social, não há que se falar em privacidade para adolescente e criança no uso de redes sociais. Então, o entendimento hoje nosso é de que essa privacidade para criança e adolescente, ela é mitigada, ela é relativa. Então, os pais podem ser responsabilizados. Então, se a conduta do meu filho pode gerar responsabilidade para mim, como eu vou preservar uma privacidade? E voltando a dizer, rede social é uma rua perigosa. Antes, os nossos pais diziam para a gente, olha, cuidado, não vai por aquele lugar, não vai por aquele caminho. Quando uma pessoa sai com uma criança de 8 anos na rua, você anda o tempo inteiro do lado dessa criança. E no uso de redes sociais, nós precisamos fazer isso. Mas não somente é uma responsabilidade do Estado, uma responsabilidade das famílias, mas é também uma responsabilidade das big techs, de TikTok, Instagram, enfim, todas essas redes sociais, se responsabilizarem para que o uso seja um uso que não seja nocivo, um uso que não seja perigoso, um uso que não seja criminoso. Na sua opinião, o monitoramento de crianças e adolescentes pelos pais é inegociável? Sim, na minha opinião, os pais devem se alinhar, né? Os pais precisam, aqueles que são os responsáveis legais daquela criança, daquele adolescente, eles precisam se alinhar, conversar com o filho. É importante nós, pais, apresentarmos quais são os perigos do uso de redes sociais. É importante que nós, pais, sejamos aqueles que vão alertar os filhos a respeito do uso de redes sociais. Mostrar que é um lugar perigoso, mostrar que é um lugar que crimes são praticados, crimes gravíssimos. Então, no meu ponto de vista, os pais eles precisam monitorar o uso de redes sociais. É importante também que os pais também reparem qual é o seu comportamento. Como é que os pais estão lidando com o uso de telas? Porque nós, pais, também somos os exemplos, nós somos o exemplo dos nossos filhos. Há espaço, promotora, para estabelecer um limite de idades a partir do qual seria possível o adolescente ter alguma privacidade, manter alguma privacidade na rede a partir de 14, 15, 16 anos ou não, na sua opinião? Existe uma orientação de o uso de redes sociais ser a partir de 16 anos. Essa é uma orientação que tem sido discutida, inclusive, mundialmente. Até mesmo no que diz respeito a esse tema de certificação etária, de certificação digital etária. Em relação à privacidade, não existe uma faixa etária, uma idade, mas é certo que crianças, que são aquelas menores de 12 anos, elas precisam o tempo todo serem monitoradas. Adolescentes também carecem de monitoramento, porque eles não vão saber lidar com os riscos que eles terão acesso nas redes sociais. Então, eu acho que, a princípio, existe uma mitigação, uma relativização da privacidade, do direito de privacidade do adolescente quando se fala do uso de redes sociais. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho das diferenças da relação das meninas e dos meninos com redes sociais. A gente está falando de jogos, muitas vezes, estamos falando de relações de consumo, de padrões de beleza. A rede social é algo viciante. Muitas vezes até para nós precisamos também monitorar o nosso uso. E meninas, muitas vezes elas buscam um padrão, elas têm uma referência de padrão de beleza. Então faz com que essa adolescente, ela muitas vezes se automutile, muitas vezes elas acabem tendo algum tipo de transtorno alimentar. Isso acaba gerando ansiedade para as meninas. Há um estudo que diz que houve um aumento, dobrou o número, a quantidade de pessoas, de crianças de 6 a 8 anos no uso de redes sociais. Então, as meninas elas acabam sendo muito atraídas por essas questões de beleza e muito dos desafios. Muitas vezes o que acontece é que essa adolescente que não se sente bonita, muitas vezes ela é atraída por alguém na rede social. E essa pessoa diz que ela é bonita. Essa pessoa começa a pedir uma foto,
Uma foto que muitas vezes pode ser inocente, às vezes uma foto do pé, uma foto do rosto, e daqui a pouco parte para os nudes. E a partir desse momento que vai para os nudes, começa uma teia de chantagens e ameaças, de divulgação desses nudes, e a partir desse momento iniciam os desafios. Então, uma questão está atrelada à outra. Os meninos, eles também são desafiados, muitas vezes para a masculinidade, muitos meninos que também não se acham aqueles que são o escolhido, aquele que é o maioral na escola, aquele que é o popular na escola. Então, ele muitas vezes é atraído também para redes sociais, porque ali ele vai encontrar muitas vezes pessoas e outros adolescentes que são como ele, que também se sentem da mesma forma. Esta neurologista afirma que os riscos são ainda maiores para esse grupo, porque as crianças ainda não têm maturidade para tomar decisões e o cérebro delas ainda está em formação. As crianças não têm discernimento para, por exemplo, tomada de decisões no momento de vida muito precoce. O nosso cérebro é dividido em áreas e existe uma área mais anterior aqui do cérebro que é responsável pelo controle de impulsos, participa na atenção, na cognição. Até os 10 anos de idade, essa área ela não está totalmente amadurecida, ela está amadurecendo, ela está mielinizando. E é nessa hora que as crianças se tornam mais vulneráveis a esses estímulos externos. Tanto meninas quanto meninos estão sendo acometidos por diversos transtornos psíquicos, e isso acaba muitas vezes acentuando a vulnerabilidade deles, e com isso eles se tornam presas fáceis para a prática de crimes, como vítimas de crimes. Promotora, falando em soluções, para muitos pais, as características da adolescência, somadas ao espaço que o mundo virtual ocupou, tornam muitas vezes difícil, né? Acessar a essência dos filhos, ter uma conversa franca, aberta sobre a vida que eles levam longe dos olhos dos pais. Como é possível quebrar essas barreiras? Que abordagem costuma facilitar essa conversa e essa abertura? Nós pais precisamos entender que muitas vezes a forma como nós éramos cuidados na nossa época de adolescentes era uma forma que funcionava, ou funcionou, talvez não funcionou tão bem, mas nós precisamos nos reinventar. Como pais, nós precisamos nos reinventar para esse mundo em que os nossos filhos estão inseridos. Então, nós precisamos olhar no olho, ter tempo para estar ali com o nosso filho, realmente dedicar tempo exclusivo e de qualidade para os nossos filhos, para que os nossos filhos queiram estar conosco, para que os nossos filhos nos olhem como uma figura de confiança, como um adulto de confiança, como aquele que é agradável estar, como aquele que para me ouvir e para se conectar comigo. A lei de proibição do uso de celulares é uma lei muito festejada por pais e por nós também, operadores do direito, mas eu acho que é possível a gente ter uma lei desse tipo na nossa casa. A partir de um horário, nós vamos ter um tempo juntos, nós vamos jogar jogos de tabuleiro, nós vamos focar como família, como mãe e filho, como pais e filhos, para que uma conexão verdadeira, real, no mundo real, seja aquela que vai desconectar nossos filhos desse mundo irreal e criminoso. Muitas vezes, quando eles voltam da escola, nós, pais, perguntamos como é que foi o dia, eles não falam muito, não se abrem. Tem uma estratégia aí para quebrar essa resistência? A estratégia é tentativa e erro. Muitas vezes a gente insiste do mesmo jeito. Outras vezes a gente tem que fazer perguntas de outra forma. Nós precisamos entender, mostrar interesse também pelo mundo que eles vivem. E muitas vezes nós chegamos dando conselhos, nós chegamos com imposição, nós chegamos com proibição, nós chegamos com uma voz, já um tom de voz elevado, com briga. E nós precisamos nos reinventar, nós precisamos buscar outras rotas, né? Então, muitas vezes buscar algo que ele goste. O que seu filho gosta? Meu filho gosta de ir para a praia, eu vou tirar um dia para estar na praia com meu filho gosta de uma comida, né? Eu acho que a mesa é um lugar muito interessante e muito produtivo também. Muitas vezes você colocar uma mesa bonita, fazer uma comida que seu filho goste e você passar tempo com ele ali nessa mesa. Fazer coisas diferentes daquilo que você já faz, né? Então, assim, são vários aspectos da individualidade do nosso filho que a gente precisa acessar, a gente precisa acessar o coração dele.
Gabriela, muito obrigado pela entrevista, por esse papo franco aí sobre essas questões tão importantes do nosso mundo de hoje na relação pais e filhos. Volte outras vezes aqui ao assunto. Obrigada, Alain. Obrigada a todos vocês. É um prazer estar aqui, poder falar desse tema tão importante, relevante para esse tempo e pontual para as nossas famílias, para os nossos adolescentes. Muito obrigada. Este foi o Assunto, o podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Alan Severiano e fico por aqui. Até o próximo Assunto.